filme, a plateia inteira de cubanos aplaudiu. Aquilo era um protesto vivo, porque em Cuba, na época, era proibido mini-saia, era proibido cabelo comprido, era proibido uma série de coisas. Aliás, era proibido o contato com o mundo exterior, porque não havia uma biblioteca pública que você pudesse ter acesso, não havia uma livraria, não havia uma loja onde você pudesse comprar qualquer coisa. Um exemplozinho só para vocês. O sujeito que queria casar em Cuba, ele então recebia o direito de comprar um traje para o casamento e um enxoval para casa. O traje do homem, o traje da noiva, o enxoval para casa. O pessoal casava para poder ter o direito de comprar esses bens e depois vender no mercado negro para comprar alguma coisa para comer. Estou dizendo da brincadeira da comida, não. Há um livrinho que chama Que est-il socialiste, de um camarada, um comunista francês, que esteve em Cuba com Fidel Castro para tratar sobre pastoreio intensivo, né? Aqueles pastos que botam a vaca aqui, a vaca vai lá, enquanto essa... O cara fez um grande trabalho, ele era um técnico nisso, né? E o Fidel Castro dispensou tudo aquilo. Então ele voltou para a França e escreveu Que est-il socialiste? E ele concluiu o seguinte, que Cuba era uma grande fazenda com um único capataz. Hoje eu vejo as imagens, né, de lá e é de cortar coração. Hoje eu vejo, por exemplo, o Malecón, que é aquela avenida praiana lá, com garotos lá se prostituindo, garotas se prostituindo. Eu vi outro dia um filme que eu fiquei meio louco com o negócio, né? Mas tudo bem, é isso. Guerrilhas em toda a América Latina. Não foi só no Brasil. Então, o que aconteceu com o Brasil estava acontecendo com toda a América Latina. Um dos pontos fundamentais disso acontecer, que está posto no fim do filme, que eu acho muito interessante, acho que vem aí também um outro filme que vocês devem estar de olho aberto, que é do Bernardo Kustner, sobre a teologia da libertação. Essencial. A teologia da libertação ajudou a fundar o PT, manteve o Foro de São Paulo. Fidel Castro elogiou a teologia da libertação mais que a teoria marxista, né, para o que estava acontecendo. O Foro de São Paulo acabou, mas a teologia da libertação continua. Todos os dessas duas últimas gerações que passaram pelas escolas foram educados pelo gramscismo, pelas ideias gramscistas, foram doutrinados nas igrejas cristãs pela teologia da libertação, e ela continua ativa. Aquilo que era o mundo de 64, da Guerra Fria, deixou de existir completamente, foi virado tudo de cabeça para baixo. Aquela OAB, os bispos brasileiros, a Igreja Católica, as federações, os intelectuais que em 64 apoiaram o governo militar, olha, mais uma vez, não foi só aqui. Aqui teve governo militar, na Argentina, no Chile, em toda a América do Sul. Quando as guerrilhas ficaram mais bravas aqui, eu estava lá em Cuba, fazendo o quê? Estava participando de uma reunião de guerrilheiros de toda a América Latina e até da África e da Europa, tinha muita gente. Para quê? Para estabelecer aquilo que depois da guerra do Muro de Berlim, o pessoal do PT disse, né, o pessoal do Foro de São Paulo disse, para restabelecer tudo que tinha sido perdido. Então, naquela época não estava perdido, eles estavam com a garra em cima. E continuam em todas as instituições brasileiras, trabalhando nas universidades, etc. O meu coração fica aliviado quando vê um filme desse, quando vê algumas organizações de jovens
como a desse menino aqui, tá? Trabalhando para mostrar a outra face daquilo que dizem ter sido a ditadura brasileira. Ditadura é uma... Meu Deus! Falam também de tortura, botam o pai desse aqui assim como... O pai desse aqui carregou as pedras, ele fez o trabalho mais violento, mais terrível para manter, não é? Para afastar da cena aqueles que estavam treinados em Cuba, na China, na Albânia, em países africanos, etc. Vocês veem no grandes nomes que aparecem por aí, como é que chama lá o Brizola, como é que chama aquele lá, que foi o Miguel Arraes, Julião, não sei o que lá, etc., companhia. Nós aqui, e quando eu digo nós, eu também incluo aqueles policiais que estavam a serviço do DOPS e de outras organizações, não sabiam absolutamente nada do que estava ocorrendo. Sabiam apenas que existiam alguns bandidos assaltando bancos, sequestrando aviões, sequestrando embaixadores, etc., e que eles deviam ser banidos para que o governo se mantivesse tranquilo. Agora, outra coisa que me dizem muito, os militares erraram, porque os militares isso, os militares aquilo. Quem for certinho e santo atire a primeira pedra. Nós todos somos humanos, nós todos erramos, nós todos fazemos coisas produtivas ou coisas improdutivas a vida inteira. Ou então não estaríamos aqui agora. Outra coisinha muito interessante, não havia internet naquele tempo. Então, a informação que chegava através de grupos desviados e tal. Hoje não. Eu estou falando aqui, já tem gente aí botando lá para todo mundo inteiro que acessar lá um zap ou sei lá das contas, saber. Agora, eu fico feliz de ver, com os cabelos brancos e já no fim da carreira, depois de passar o bastão para diante, que haja uma juventude absolutamente envolvida e querendo restabelecer o quê? Valores, princípios, amor à pátria, que foram perdidos pelas escolas gramscistas, desde as escolas básicas até as universidades, que até hoje estão comandadas por reitores do PSOL, do PT, patati, patati, patatá. Eu gostaria de que houvesse um choque em que algumas leis, decretos, ou sei lá de que maneira, essas coisas fossem mais tratadas com mais firmeza no momento. Mas nós estamos tentando construir um regime democrático. Alguém já viveu um regime democrático aqui? Aonde? O que eu conheço como história é aquilo que foi a fundação dos Estados Unidos do Brasil. Depois disso, em 1913, quando os banqueiros internacionais tomaram a Reserva Federal, as coisas ficaram de perna para cima. Há muita coisa para se dizer, para se tratar sobre história, etc. Frankfurt, Gramsci, Instituto Tavistock. Quando o pessoal fala no filme sobre, por exemplo, o Faça Amor, Não Faça Guerra, como é que é aquele negócio? Woodstock, né? Woodstock. Gente, quem que estava por trás daquele negócio? Quem que estava por trás da educação nas universidades americanas? Quem que espalhou drogas nas LSD na época, nas universidades americanas? Quem que fez toda uma revolução cultural nos Estados Unidos? Foi o pessoalzinho da escola de Frankfurt. Aldous Huxley tinha lá a sua clínica para espalhar drogas. Adorno
tinha um programa de rádio em que, na própria obra dele, está escrito lá, tem que fazer uma música que acabe com a cabeça dessa gente, bota todo mundo lá sem pensar, né? E as coisas até hoje simplesmente aumentaram nesse sentido. Você tem aqui o Marcuse nas universidades, né? Faça amor, não faça guerra. O Marcuse tem um livro que ele escreveu na França, que ele diz que todos os operários nas fábricas francesas deviam ter alguns minutos de folga para fazer sexo durante o horário de trabalho livremente. Bom, pessoal, já me delonguei demais, muito agradecido. Eu quero que Deus abençoe essa juventude, que dê muita força, muita coragem, como desse menino, por exemplo. Um exemplo, né? E que os seus filhos, os seus netos, possam ver um Brasil grande, porque aquele negócio do país do futuro que o Stefan Zweig dizia antes de suicidar-se,